Fala galera, tudo bem com vocês? Passando para deixar mais uma aula e finalizar, né, mais um PET. E antes de falar sobre o nosso esporte de hoje, eu queria ressaltar o que já tá ficando de lei, né, já é de lei eu falar, sobre os alunos que ainda não fizeram as atividades, que ainda não me procurou, que ainda não me mandou nenhuma das atividades que já foram passadas. Me procurem no privado. Fala comigo no privado que eu envio os vídeos para vocês, oriento quanto a ler os textos para ficar mais fácil para responder e vocês respondem as aulas, tá? Ontem eu já mandei algumas mensagens para quem eu vi que tá com muito atraso e não tem problema, não precisa ficar com vergonha, é só me procurar que eu envio, auxilio e vocês fazem e resolvem essa pendência aí, né? E sétimo ano, a gente vai falar sobre o skate hoje, né? Um esporte que eu acho que todos vocês conhecem, o material em si, né? O skate em si, mas o PET vem trazendo uma variedade de curiosidades e explicações quanto ao esporte skate. Fala lá sobre a história do skate, ressalto que é de extrema importância a leitura dos textos com muita atenção, fala um pouco sobre a história, depois fala um pouco sobre a evolução do skate, o que foi o skate depois que todo mundo ficou conhecendo, né, e de como evoluiu esse esporte no mundo inteiro, né, inclusive é muito reconhecido, né, de um tempo para cá o skate ficou mundialmente conhecido. Depois, fala um pouco sobre a estrutura do skate em si. Aí tem uma imagem, eu achei interessante, vou comentar com vocês. Tem uma imagem que fala sobre a estrutura do skate e fala um pouquinho do shape, explica para vocês o que é. Depois fala das rodinhas, né? E depois fala dos trucks lá, que são de ferro, né? Que é uma peça que sustenta o shape, que é onde dá o equilíbrio para quem está praticando, para quem está andando, né? E praticando o esporte. Então, são textos ricos em informações e bacanas demais. E eu vou comentar com vocês também sobre as atividades. Tem uma atividade diferente hoje, que a primeira pergunta que você vai responder é o que você sabe sobre o esporte, né? O que você sabe sobre o skate, né? Então tá tranquilo para responder, porque você já vai ter lido sobre a história, sobre a evolução, sobre as peças, né? E vai estar tranquilo para você responder. E depois, se você pratica ou já praticou esse esporte. Então essas são as duas primeiras questões que vocês vão estar respondendo para mim. E na atividade 2, se não me engano, pedem para vocês fazerem uma entrevista. Eu achei muito interessante. Você pode fazer com o seu irmão mais velho, mais novo. Você pode fazer com seus pais, com seus avós, com seus tios, primos. Quem tiver, né, perto de você quando você estiver resolvendo essas atividades. Você vai fazer uma entrevista perguntando, fazendo perguntas sobre o skate, sobre o que a pessoa... já tô dando uma ajuda, né? O que a pessoa entende, se já ouviu falar, se já praticou. Não precisa ser uma coisa tipo de 20 perguntas, não precisa, né? Não precisa ser uma coisa muito extensa, mas eu achei interessante essa atividade de dialogar com alguém, entrevistar alguém sobre o esporte dessa semana. E atividade 3, quero até comentar com vocês também que é uma atividade de equilíbrio bastante interessante, bastante legal. Eu gostaria que todos tivessem condições de estar fazendo e executando, vivenciando isso na prática, que é um exercício de equilíbrio. Você vai pegar uma bola mais vazia, não vazia de tudo, nem cheia, né? Médio, um pouco vazia. E o que vocês vão fazer? Colocar essa bola no chão. Vou explicar porque eu acho que pode surgir dúvida do jeito que está explicando lá. Vocês vão colocar a bola no chão e ajoelhar. Um joelho vai ficar em cima da bola. Quando esse joelho estiver em cima da bola, você vai tentar tirar o outro que está apoiado no chão, do chão. Você vai tentar elevar ele um pouquinho e tentar se equilibrar de joelho, com um dos joelhos, em cima da bola meio vazia.
Você vai revezar, faz com o direito, viu como que tá o equilíbrio, faz com o esquerdo, treina um pouquinho, tenta se concentrar, olha num ponto fixo para manter o equilíbrio e depois tenta executar em pé. Com todo cuidado para não cair e machucar, né, gente? Não pode machucar fazendo uma aula de equilíbrio, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu fiquei pensando assim, dá pra gente adaptar com outras coisas? Eu adaptaria numa boa. Não ficaria de joelho, mas eu tentaria me equilibrar em cima de um cabo de vassoura, por exemplo. Né? Tento levantar um pé, troco. Tento levantar o outro, caso você não tenha a bola. Então dá pra fazer a atividade prática, tá? Não deixem de fazer. Tem que fazer porque na 4, essa é a atividade 3, a 4 é sobre a terceira atividade. Então vocês têm que vivenciar para poder estar dando conta de responder a 4, para poder conseguir explicar. E na 4 fala sobre as curiosidades do exercício e as dificuldades. Você vai expor lá para mim quais foram as suas dificuldades, quais as curiosidades, o que você achou que não conseguia e você conseguiu, o que você achou que conseguiria e talvez não tenha conseguido, tá? Então a nossa aula de hoje é sobre o skate, uma aula bastante legal, com uma atividade de equilíbrio gostosa de fazer, tá? Então façam as atividades, mandem as fotos para mim com o nome, tudo certinho, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição. No momento é só isso, tá? Uma boa aula para vocês, bom final de semana, tá bom? Aproveitem, se divirtam bastante, tá? Nesse momento que a gente tá passando aí extenso, né? De dificuldade por conta dessa pandemia, mas logo, logo tudo vai passar, tá? Um abraço, eu estou com saudades de todos. Boa aula e qualquer coisa, só me chamar que eu tiro as dúvidas e oriento vocês, tá bom? Até a próxima!